Olá, boa tarde, amigos. Atrasei um pouco hoje. Ahm, e, nós, o amigo André Sanches, empresário de São Paulo, e eu, vamos falar hoje sobre um novo mindset. Ah, o que isso tem a ver com meditação? Que ele é um empresário e palestrante de fama internacional. Eu acompanho os trabalhos dele. Ele já esteve em países de fala hispânica dos nossos vizinhos, em outros lugares. E com ele vamos conversar um pouco. Na verdade, ele me ajuda a muitas coisas que eu estou começando neste meio de internet a aprender a compartilhar. Olha, Luciane, tudo bem? Tudo bom, Luciane? Tudo bem? E, então, Luciane, oi, olá, Vera, tudo bom? Como é que está São Paulo por aí? Tudo bem? Gratidão pela presença de vocês. Nós vamos hoje com um amigo. Tudo bom? Olá! Nesta tarde, mande coraçãozinhos. Vamos ver aqui. Vou pedir para o André entrar aqui na nossa live. Olá! Ah, grande João, tá me ouvindo bem? Maravilha! Perfeito, que Maravilha! prazer estar aqui contigo, muito bom. Olha Igualmente, só, igualmente. Verinha, É, Vera, coração para ti também, hein? Que bom. Vamos encher tá, de amigo aqui. temos a Vera, temos a Luciane, uma arquiteta, também colega dos cursos do Roberto, Opa, viu? Instituto Gente em peso, Robertinha Chique em É, peso, e, delícia. e, homenageando o nosso mentor, né? Boa, show de bola, João, muito bom. E você está numa correria, hein, amigo? Hoje, para falar com você, acho que está mais fácil falar com o presidente do que com o João. Ao contrário, não, não. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, né? Muito Graças a bom, Deus, muito sexta-feira. bom. É Embora, verdade, tudo bem. embora eu vou te falar, João, aqui com alguns projetos não tem tido mais final de semana, não. É sexta, sábado, domingo, é tudo dia de semana mesmo. É bem verdade, bem verdade. Nessa É isso época aí de, mesmo. de pandemia, né? Sim, pois é, estamos nisso. Estamos nisso. E principalmente vencendo inimigos internos, né? Ah, André, eu como já, a gente se conhece há um tempo, aí nós até compartilhamos. Bom, na verdade, você tem muito mais encaminhado do que eu em novas filosofias, em novas novidades que estão chegando no Brasil. É, com essa quarentena, tu sabe que os inimigos internos da gente, eles estão ganhando terreno e mesmo eu já com um tempo de meditador e fazendo curso com o Roberto, eu tenho momentos em que me travo, sabe? Tenho umas travadas, né? E daí eu pensei, vou convidar alguns amigos para fazer lives, porque na certa você possivelmente você conhece. Olha, temos o pessoal do FISC de Cruz Alta, que legal. Temos amigos que também estão passando por situações assim que a gente não sabe o que fazer e de repente as coisas não são como antes e a gente às vezes quer repetir comportamentos antigos e que não funcionaram e a gente fica meio assim. Então isso é uma coisa que tem que ver com o novo mindset, né? Que aliás é uma palavra nova também, né? E Com um eu tô novo pensamento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, né, João? Aliás, você sabe que eu sou o provocador, né, meu amigo? Bom,
gratidão de estar aqui contigo, com o teu público. Vou mandar um beijo para a FISC de Cruz Alta, porque eu fiz FISC aqui em São Paulo. E é uma escola que eu estimo muito. Eu estudei praticamente uns 8 anos. E foi daí que veio a minha base gramatical do inglês. Então, sou muito grato à escola FISC. Beijão. João, eu tenho trilhado, sim, alguns caminhos de novo mindset, caminhos espirituais, as quais nós fizemos, né, o Akra, seguimos aí o Akra, né, fizemos o Gnam Vidi, uma ciência espiritual indiana. Então, acho que as coisas vão se complementando. Acho que você tocou num ponto bem legal, João, que é o novo mindset e como enfrentar esses inimigos internos, que aparentemente tínhamos dominado. E com a crise ou pandemia, ou o novo contexto, eu brinco, é um mundo muvuca. Nas palestras que eu faço sobre Mindset Ágil, eu comento sobre o mundo muvuca. É um mundo mais significativo, é um acrônimo, né, vem do inglês, um mundo cada vez mais significativo, meaningful, um mundo cada vez mais universal, um mundo volátil, um mundo incerto, uncertainty, um mundo complexo e um mundo ambíguo. Então, daí vem o acrônimo que eu cunhei, chamado MUVUCA. E a MUVUCA não é o contexto político brasileiro, hein, João? E nesse novo mundo, João, eu nem gosto mais dessa palavra novo normal, né? Muita gente tem utilizado, eu particularmente tenho evitado, porque é um novo mundo. Não é que as coisas vão voltar a como elas eram lá atrás. Elas serão diferentes, não tem como voltar atrás. As pessoas evoluíram, o mundo evoluiu, novos conhecimentos, necessidades, novos negócios. Então, não volta ao estado original, volta ao estado intermediário, né? E aí o que você falou, João, a gente precisa ter esse mindset, sim, de agilidade, esse mindset de crescimento. E acho que é super oportuno, João, esse caminho de meditação, porque você tem estudado muito, eu tenho acompanhado o teu trabalho aí, meus parabéns, João, pelo teu trabalho junto lá, o Deepak Chopra. Eu vou até te perguntar um pouquinho aí, porque eu tenho vontade de conhecer mais, me aprofundar mais, assistir lá alguns seriados já no Netflix do Deepak, alguns encontros, algumas coisas, mas eu ainda estou engatinhando na meditação, ou no próprio na filosofia que acho que o Deepak Chopra traz, né? Mas é isso, João, precisamos sim desse novo mindset, fato. Karina Santos, beijo para ti, seja bem-vinda. Pois é que tu sabe que eu escutei falar que você está com uma coisa super nova, algo novo, super novo, muito interessante nesse momento, que é nexialista. O que significa esse ser? O que é um mentor nexialista? Muito boa pergunta, João. Sei o que é isso. Muito boa pergunta. O termo nexialista, ele é um termo que eu tenho utilizado agora com maior propriedade, e o termo mentor, eu já vinha fazendo mentor. Na verdade, a vida toda eu sempre fiz mentoria, né, com as pessoas ao qual eu trabalhava, nas mentorias de negócio, nas empresas ao qual eu fui executivo, e mais recentemente, aí, talvez nos últimos 3 ou 4 anos, mentor de pessoas, mentor de equipes. E aí eu comecei a olhar para trás, algumas pessoas me perguntavam, André, de onde vem essa tua agilidade? E veio de uma reflexão, João. Eu comecei a entender que pela minha... Assim, não tenho nada de extraordinário, pelo contrário, sou muito humilde de falar que tem muita coisa que eu não sei. Mas quando eu olhei para trás e fazendo essa reflexão para poder responder essa pergunta a algumas pessoas que elas tinham feito, o que acontece? Eu comecei a entender que ao longo da minha vida pessoal, tá? Então, sou casado, 10 anos, com a Amanda, tenho 2 filhos lindos, o Bernardo, o Guilherme. Na vida social, na vida empresarial, na vida executiva, na vida acadêmica, o que acontece? Eu vi que em diversas oportunidades aparecia um assunto que eu não era especialista e eu mergulhava com profundidade naquele assunto para poder resolver. Quando eu fui presidente da São Paulo Turismo, quando eu abri alguns outros empreendimentos, a gente abre esse capítulo aí.
Então, o que acontece? Eu falei, poxa, eu preciso estudar um assunto com mais profundidade da qual eu não tenho conhecimento. E eu via que eu fazia isso com bastante agilidade. E aí eu trocava de indústria, por exemplo. Então, eu já trabalhei em tecnologia, já trabalhei na indústria financeira, em finanças, já trabalhei em consultorias no Brasil, fora do país. E aí eu olhei, João, e eu comecei a falar, poxa, esse leque aberto, mais generalista, para alguns assuntos eu consigo ir com profundidade. Então eu falei, poxa, aí conversando com algumas pessoas, eu falei, pô, mas você é um mentor nexialista, então. E aí parece que quando veio esse termo, eu gostei da palavra, particularmente falando, e aí eu falei, bom, vou adotar, gostei. Já era mentor, aí eu falei, vou adotar a palavra nexialista. Então, com bastante conhecimento, João, de forma ampla, mas com propriedade para aprofundar quando se faz necessário. Lógico, se você falar assim, empoderamento feminino, eu obviamente não domino nada, porque não vou conseguir me aprofundar nesse tema. Conheço, gosto, mas eu já não sou mais o especialista. Mas quando as pessoas têm essa característica, João, de uma amplitude com profundidade, elas podem exercer esse papel nexialista. Muito boa pergunta, João. Para quem tiver curiosidade aí, já ficou aí registrado o termo nexialista. Bom, eu sou uma pessoa, eu já tenho uns 60 e poucos anos, então quando eu vejo uma palavra nova, eu pego e abro ela para ver se eu entendo a palavra. Next digamos assim, é o próximo. É o próximo. A lista de analista, então, o próximo de analista ou de que seria? Next, a lista. O próximo passo. Você consegue, com a tua experiência, aplicar num novo negócio. O Elon Musk, por exemplo, poderia ser definido como um nexialista. Ele consegue entender um determinado nicho que ele atua. Sim. Por exemplo, carro elétrico. Analista do novo. E aí ele aplica esse conhecimento, essa base, em um outro setor que aparentemente é totalmente diferente. Por exemplo, ônibus espacial. O foguete. Os foguetes, o SpaceX. Então, sim. O que o nexialista consegue com muita facilidade, João? Ele entende, ele é especialista num determinado nicho, ele adquiriu domínio e profundidade em um determinado assunto, e aí ele pega essa joia, esse conteúdo, essa experiência, né, esse expertise, sim. E ele aplica em um outro, no próximo, entendeu? Que maravilha, especial, Indo um pouco mais aí na etimologia, eu não sou expert em etimologia das palavras, mas a referência é essa, João. Sim. Que coisa interessante, né? Que coisa interessantíssima. Então, eu tenho também outra pergunta para ti. Então, como é que as pessoas podem conquistar sucesso mais rápido, ainda mais agora que estamos na quarentena? Já legal, dentro desse negócio novo. Legal. Poxa, eu sou suspeito. Eu ia falar assim, ó, o primeiro caminho é fazer a meditação. Claro, aprender sobre meditação é fundamental. Você ter a consciência, né, do seu estado emocional, do seu estado afetivo, social, financeiro. Então, acho que a meditação, assim como escrita, por exemplo, algumas pessoas de repente falam assim, olha, eu tenho maior presença, maior consciência quando eu escrevo. Outras, ou até por desconhecimento da meditação, falam assim, eu vou para a escrita. Eu já tive uma amiga que foi para a escrita, para ela estar mais presente, mais consciente. Boa parte das pessoas, e aí eu inclusive, eu tenho feito algumas meditações guiadas, às vezes guiadas, ou meditações não guiadas. Então, isso tem me ajudado muito, João, a estar centrado em mim mesmo e nas necessidades que eu tenho. Agora, para ter sucesso, não basta eu ter a consciência de onde eu estou, do meu ponto de partida, e entender onde eu quero chegar, o meu objetivo, o meu destino, se eu não tiver agilidade, João. E aí a agilidade vai te levar ao sucesso mais rápido. Por quê? Porque você vai buscar as oportunidades de melhoria. Então, por exemplo,
ponto de partida, Cruz Alta, ponto B de chegada, São Paulo. Hoje em dia a gente tem o quê? Um GPS, que basicamente, se for de carro ali, ele vai traçar uma rota de Cruz Alta até aqui em São Paulo, onde eu estou. Sim. E aí o que é legal, né, neste caminho de sucesso? Então, eu tenho consciência de onde eu estou, eu tenho consciência onde eu quero chegar, portanto, o destino. Eu tracei alguma ideia, algum planejamento mínimo. Eu vou de carro, vou de avião, vou de bicicleta, tá tudo bem. Então, eu fiz um plano. E aí, a agilidade, João, e aí eu sou apaixonadíssimo por esse tema de mindset ágil, porque uma vez definido o caminho, muitas vezes vão aparecer as dificuldades. E nas dificuldades, assim como o Waze, o Google Maps, quando você está sendo guiado por eles, se você desvia da rota, o que ele faz? Recalculando a rota. Ele tenta achar uma nova rota para você chegar mais rápido no seu destino. E assim é o nosso mindset. Assim eu uso para aplicar nos meus projetos, nas parcerias, na cultura organizacional das empresas, nos projetos. Esse mindset, esse pensamento ágil. Então, não é problema ter problema, o problema é a gente não querer corrigir a rota, o problema às vezes é a pessoa ficar tão fixo num projeto, num trajeto, e aí às vezes ela afunda. Às vezes você fica tão apegado, João, a um plano, e aí tá afundando. Ó quem veio dar um tchau aqui, ó, o B. Esse é o Bernardo, ó, é um dos projetos ágeis aí de 7 anos. Vai lá, filhão. Vai Não, lá que papai... E ele está bem de saúde? Tá bem, graças a Está Deus. bem? Graças a Que Deus. bom. Aliás, parênteses rápido. Faz um pouquinho mais de um ano que a gente quase perdeu ele. Levou um susto. Eu Esteve no estava hospital. contigo. Você estava comigo, como eu compartilhei com Em você, São né? Paulo. Eu estava em São Lá em Paulo. São É. Paulo, exato. Então eu tenho até um apreço muito grande pelo Akran Vigna, por essa ciência espiritual, por meditação, até porque me ajudou muito a superar com agilidade essa dificuldade que nós passamos o ano passado, João. Então, Eu também tenho muita gratidão. Uma gratidão e torci por ele. Mandar um beijo aqui, para Gisélia Reis, Mariana Espósito, Leslie Bezerra. Muito Gratidão bem. de ter vocês Bom, por nós aqui. estamos falando sobre conquistar sucesso rápido aí, de um ponto para o outro com agilidade. A agilidade para corrigir, né, João? É exatamente isso. A agilidade para corrigir a rota. É isso. Para corrigir a rota. Aí entra muito a humildade, né? Reconhecer. Eu não sei. Quer dizer, eu já estou invadindo a tua área, mas mais ou menos eu diria isso. Não sei. Bom, então, nesse caso que você fala, nessa agilidade, como que as empresas se beneficiam com essas mentorias ágeis, ainda mais hoje, né? Que há digamos assim, às vezes, eu tenho a sensação que eu estou dentro de uma gelatina, sabe? Uma dificuldade, uma coisa assim, passando por uma situação. Então, como é que seria isso, esse benefício? São algumas... João, essa pergunta é a pergunta do milhão, hein? Essa pergunta vale milhões aí para várias empresas, para vários negócios, aliás, para várias ideias. Porque hoje em dia muitas pessoas têm ideias muito boas, mas às vezes fica só na cabeça ou só no papel, e aí não vale nada se ela não está implantada, né? E acho que esse sentimento aí de às vezes estar patinando, um sentimento de desafio de, não estou andando para trás às vezes, um sentimento de incapacidade muitas vezes, né? O Roberto tem falado muito isso, nosso mentor querido, e aí o que acontece, João? Para a empresa, quando a gente fala de empresa ou empreendedores, um ambiente, ou com alguns sócios, pode ser empresa pequena, empresa média, ou empresas grandes, né? O mundo corporate, o mundo corporativo, é fundamental com que a cultura seja implantada para uma cultura ágil. O que é a cultura? Nada mais é do que o conjunto de valores, princípios das pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas. E se essa cultura não está bem amarrada, bem planejada ou até bem revisada, começam a surgir
os desafios. Cada um vai remar para um lado, cada um vai querer eventualmente tirar algum benefício próprio, e aí começam a aparecer os diversos problemas. Eu presenciei o mundo privado, mundo da administração pública também. E o que acontece? Se não for uma cultura, que aí para mim o Mindset Ágil traz isso, uma cultura de transparência, uma cultura de melhoria de produtividade, melhoria de qualidade, a gente fica patinando. E aí você vai me perguntar assim, poxa, André, eu entendi, mas parece difícil implantar. Pior que não, João. Às vezes, as empresas, o resumo da implantação é pensa a longo prazo, executa a curto prazo. Então, muitas empresas, até algumas pessoas eu vejo em algumas sessões de mentoria, elas ficam travadas, mas porque elas pensam no longo prazo e já querem executar no longo prazo. Mas a execução, hoje, ela está no curtíssimo prazo, ela está no que a gente vai fazer hoje para ter um resultado. E o resultado é dar um passo para frente. Nada mais do que isso. É verdade. É uma coisa que em inglês se chama baby steps, né? Baby steps. Engatinhar. Baby steps, mas na direção certa. Esse é o ponto. Então, você planeja a longo prazo. Onde você quer chegar? Claro. Quero chegar em São Paulo. Então, você sabe que você vai do sul para o norte. E aí, Aron, fantástico ter você por aqui. Olha só, essa live está cada dia mais empolgante. Aliás, lives internacionais, hein, João? Muito bom. E aí, o que acontece, João? Os baby steps, olha que coisa legal. Eles são mais fáceis de serem executados. Você atende, sei lá, 10 clientes. Você vai atender mais 11, 12. Fica fácil os pequenos passos. Mas às vezes a pessoa quer sair de 10 clientes que atende por mês para 200. Esse é um passo grande. Ele vai acontecer. Só que como consequência. E não como ação imediata. Então, baby steps. E o que é legal, João? Tem uma parte de celebração que eu falo, de sucesso, você vai comemorar esse sucesso. E isso vai te motivar mais. Bingo, acelera a tua jornada. É isso, João. Quanto mais a gente conseguir ter esta percepção, e aí por isso que eu sempre vou enfatizar muito a questão da meditação, porque eu acho que ela é fundamental. Poxa, eu tenho um plano que eu não sei como desenhar. Vou lá, faço a meditação, me concentro, poxa, deixo o cérebro pensar, deixo ele viajar, resgato ele, volto, e aí eu saio com mais ideias. Discuto as ideias com as pessoas, para quê? E aí a gente vai pegar os pessimistas e vão falar, isso não vai dar certo. E os pessimistas é uma matéria-prima fantástica para você olhar o lado do risco da sua ideia. E os otimistas... Sim. Porque eles vão falar assim, pô, João, mas, cara, esse teu projeto aí não vai dar certo. Mas por quê? Não, por causa disso. E aí você fala, pô, não é que é verdade? Ele tá sendo pessimista, é uma pessoa de natureza genuína pessimista, mas ele tá te dando matéria-prima. E, por outro lado, o otimista, ele vai te dar o insumo de falar, poxa, olha, eu posso chegar até mais longe do que eu planejei. Eu planejei ir andar 10 casas. O otimista vai falar, cara, por que 10? Você pode chegar a 20. E aí, com esses insumos, você consegue montar um bom plano, um bom planejamento. E aí, o planejamento vale para a nossa vida pessoal, vale para o casamento, por exemplo, você tem um casamento lindo, vale para os filhos, para o suporte que você dá para os filhos, para o teu filho. Poxa, que faculdade, o que ele vai fazer, o que eu vou dar... Assim como eu faço para os meus, por exemplo. Vale para planejamento da familiar, planejamento de previdência, de segurança, planejamento da empresa, e aí nos diversos pilares. Então, planejamento é uma área vasta. Agora, você consegue conquistar esse sucesso mais rápido tendo esse plano, pensei e planejei, longo prazo, e executei, curto prazo. E aí, aprende e aprimora. Eu gosto muito da figura do camaleão, João, porque para mim o camaleão, bom, pelo menos Mindset Ágil eu já estudo há uns 10 anos. Ele é uma figura que eu encontro, né, um animal na natureza, que tanto para se defender
quanto para atacar, ele usa basicamente o mesmo conceito. Inspeciona e adapta. E o mindset ágil, o pilar é a inspeção e a adaptação. E a própria meditação é isso. Você se inspeciona o teu estado e se adapta a esse teu estado. E aí, olha que coisa legal do camaleão. Ele inspeciona o ambiente que ele está. Então, aonde que eu tô? Tô no deserto. O que que tem? Tem areia, tem isso, tem aquilo, sei lá, uma areia aí, cor mais bege, por exemplo. E aí ele precisa se defender. Então, ele muda de cor para se defender. É a parte da adaptação. Ele vai atacar ele vai, como predador, ele vai atacar alguém lá. Então, ele muda de cor para o ataque também. Então, ele inspeciona, opa, vou me camuflar, mudo minha cor, e aí eu me adapto para poder atacar. Murilo Penessor, olha só os amigos de USP, da Universidade de São Paulo. Beijão e um abraço para ti, Murilão. A Márcia que entrou ali, o Fukuti, ela foi minha colega do UP o ano passado. Eu sou suspeito, João. Eu fiquei um tempo no Instituto sendo staff, depois sendo coordenador de comunidade lá do UP. É um programa que eu adoro, que eu sou apaixonado. É um programa do Instituto, gente, muito legal. Muito bom. Parabéns, Marcinha, parabéns. Muito bem. Tudo isso é muito interessante. Agora, você vê que você na nossa live, você compartilhou muita informação. Muita informação. Eu acho que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir a gravação depois, elas gostariam de saber como te contactar para saber como fazer o que tu estás fazendo. Porque uma das coisas que eu soube, por exemplo, que você tem sucesso, é que até fostes para fora do Brasil para fazer mentorias em empresas em outros lugares, como no Caribe, por exemplo. Exato. Que outros lugares tu tens ido? João, eu vou te falar que acho que a pandemia trouxe muita oportunidade, tá? E aí, óbvio, é a leitura do copo meio cheio e meio vazio. Como otimista nexialista, eu sempre vou olhar o copo meio cheio e vou em busca das oportunidades, claro que sempre olhando os riscos. Então eu tive oportunidade, assim, no meu caminho executivo, no mundo corporativo, eu tive oportunidade de trabalhar em grandes empresas nacionais, em multinacionais, participar de projetos fora do Brasil, projetos regulatórios, entender a cultura na América Latina, nos Estados Unidos, no Japão, como que você implanta isso e coordena times que estão distribuídos como hoje, na pandemia, né? Mas a gente já fazia isso em 2011, bom, praticamente 9 anos atrás. Então, não tem muita receita de bolo, tem que entender da cultura, porque lembra que eu falei que as empresas são feitas de pessoas? Cara, se você não entender como que é a cultura indiana, você não vai ter fluidez, não vai ter agilidade. Então, foi uma oportunidade muito gostosa, João, assim, até do ponto de vista do idioma, de ganhar uma fluência no inglês, ganhar uma fluência no espanhol, foi muito gostoso. Então, eu uso muito essas oportunidades novas, João, para mergulhar de cabeça. Até a Verinha estava por aqui, ela está aí. A gente foi, bom, colega de vários treinamentos aí, de palestrantes, de treinadores no próprio Instituto. E eu sempre que eu vejo alguma coisa nova que eu não sei fazer, eu sou o primeiro a falar, eu vou. Por quê? Porque eu quero experimentar. E aí, se eu não gostar, eu volto. Ou se eu gostar mais, eu mergulho mais, né? A história da piscina lá com a água gelada. Bom, falando lá do mundo corporativo, o que acontece? Eu tive essa oportunidade e aí rendeu alguns frutos de parcerias com pessoas que já conheciam o meu trabalho como mentor, meu trabalho como consultor, e abriram as portas para eu fazer mentoria, uma mentoria ágil, corporativa, em um grande banco lá no Caribe. E foi muito gostoso, porque eu acabei conhecendo, além de mais pessoas, mais culturas, esse mundo diverso. Já tinha ido para o Caribe outras vezes, mas mais até em viagem, né? Mais pessoal, não profissional no Caribe. Foi muito gostoso.
E olha só como é a pandemia, João. Hoje eu tenho algumas pessoas em atendimento ou em parceria no mundo todo. Na Austrália, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, tem uma boa parte. No Brasil é do Oiapoque ao Chuí. Então, olha como tem um mar de oportunidades. Quando a gente fala de presença digital, de trabalho, consultoria, mentoria, palestra, inclusive, infoproduto, enfim. Bom, dá para falar aqui uma semana sobre as oportunidades digitais. E aí, o que eu ia comentar, para ficar gravado aí, quem talvez ainda tenha curiosidade de conhecer um pouquinho do André, um pouquinho do Mindset Ágil, eu estou no site lá mais institucional, www.andresanches.com, ou em qualquer mídia social aí da sua preferência, André R. Sanches. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo. Acho que eu tenho uma boa presença aí nas mídias e eu brinco, eu deixo para o cliente escolher a que ele prefere entrar em contato. Então, João, vai ser um prazer, lógico, para a tua audiência, para o teu público, ajudar a ter esse mindset ágil. Bom, nos sites, se você me autoriza... Ô, João, você me autoriza a deixar um presente aí para a turma hoje? Ah, por favor, claro. Todo mundo quer presente. Eu deixo um... vamos ver aqui, poxa, eu acho que o pessoal não quer. Vamos ver se a Denise, a K, deixa eu ver quem entrou aqui. O Thiago Antonini, que legal, show de bola, abração, parceirão. Se 3 derem joinha aqui, eu vou deixar um presente aqui então, João. Vamos ver como é que tá aí a audiência. Eu estou pensando em deixar, João, como a gente, óbvio, não tem muito tempo para mergulhar como um nexialista nesse assunto, eu estou pensando em deixar um mapa mental lá no site para poder, para o teu público poder olhar um mindset aqui, ó, por exemplo, como esse, não sei se vai dar para ver. Posso deixar um mapa mental aí com os principais tópicos. Um pouquinho do mundo VUCA, um pouquinho do que é ser ágil. E essa agilidade, eu trago aí boa parte dela da teoria da evolução do Charles Darwin. O Charles Darwin, acho que 1870, 1800 e alguma coisa, por volta de 1870. Ele escreveu a teoria da evolução, que eu acho linda a essência dela, que não é o mais forte que sobrevive no mundo animal, e sim o que melhor se adapta. E para os seres humanos, João, é a mesma coisa, cara. A gente só vai sobreviver, e aí cada um vai ter a sua definição de sobreviver, a gente só vai ter sucesso, cada um vai ter a sua definição de sucesso, se a gente se adaptar. E olha como é legal. Não é mais agora quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, não é quem tem mais QI, ou o quociente de inteligência, ou quem tem mais QE, o quociente emocional, ou quem estudou em faculdade de primeira linha, quem estudou em faculdade de segunda linha, ou quem nem estudou, João. Não importa, para ter sucesso, é só se adaptar mais rápido. Então, eu sou apaixonado por essa teoria lá do biólogo do Charles Darwin por causa disso. Ela basicamente iguala tudo e todos as condições. Claro, assim, as condições influenciam um pouco, mas influencia mais a forma como que você se adapta, né? Grande Nelsinho acabou de entrar aqui, cara. Um abração para você, meu parceiro. Tu viu que tu tem 2 joinhas? Tem 2, hein? Tem 2 joinhas. Se o Nelson der um joinha aqui, eu vou deixar o presente lá no site. Vai ser o mapa mental. Mas vamos conversando aqui, vamos ter mais um ok aí, João. Agora, João, eu vou te provocar também. Eu acho que você está me provocando muito, eu vou te provocar também. Me fala, João, diante desse mindset de agilidade, de adaptação, como que tem sido a tua jornada na meditação? Você que é um grande estudioso, você que tem tido aí com o próprio Deepak Chopra, conhece, não sei, né? Vou te perguntar aqui se conhece, se você já esteve lá no centro. Conta um pouquinho para mim, João, até para uma audiência minha que está aqui,
sobre essa meditação, João. E acho que você até desenvolveu uma nova metodologia que talvez traga aí mais agilidade, mais sucesso para a meditação. Queria que você me contasse um pouquinho, João. Obrigado, André. Olha, o assunto é que lá para 95, 96, eu perdi 2 irmãos mais moços do que eu. Éramos 4 irmãos e 2 morreram, porque eu sou o mais velho e eu. E isso causou uma situação de muito estresse na família. No mesmo acidente? Não. Estou supondo um acidente, não? Não. O meu irmão acidente de carro e 1 ano depois a minha irmã por um tumor no cérebro. Então a coisa foi muito triste e muito estressante. Então eu fui atrás de técnicas que me ajudassem a passar por esse mar em tempestade, né, que era essa situação. E tive a oportunidade de conhecer algumas técnicas e eu fiz uma coisa que no começo da live tu falou, a gente conhece uma coisa e aprofunda, certo? Tu vai procurar petróleo, então vai fundo. Então eu conheci uma técnica chamada Vipassana e eu fui fundo nessa técnica. Para não ficar picando assim, sabe? Senão, tá, peguei aquela ali, vamos embora. Só que daí de lá para cá é muito tempo meditando e então eu procurei a Valéria, que legal, a Valéria, estamos trabalhando junto no A Val é sensacional. Eu vou provocar a Val, só para a gente ter mais um Tu joinha conhece aqui. ela? Val, você quer um presente? Aí eu vou deixar um presente, hein? Se der um joinha, eu deixo o presente. Pronto. Aí a gente conquistou a meta. Aí a gente dobra a meta. É joinha, Valéria. Aê, pode ser um joinha. Valeu, Val, valeu. Eu vou deixar um mapa mental, Val. A gente discutiu aqui sobre mindset ágil, tá? Mindset de crescimento. E agora a gente está aprofundando esse mindset usando a ferramenta de meditação. A gente vai deixar lá no www.andrersanches.com. Ela escreveu joinha, então tá, confirmou, tá escrito. Ganhou. Bom, e daí E aí você aprofundou, né, João? Perfeito. Pois é. Só que daí eu comecei a observar que as pessoas elas têm dificuldade para achar tempo, ou basicamente é tempo, ou então uma filosofia muito caprichada, de muita disciplina, coisa assim, e as pessoas estão estressadas, né, com muito estresse, isso até antes da quarentena. Com a quarentena, o nível de angústia e ansiedade aumentou muito. Amplificou, né? Amplificou. Foi mais demais. Então, eu fui atrás de uma técnica que fosse, digamos, adaptada ao Ocidente, certo? E eu sempre... e o Éder, nossa, agora sim a coisa ficou séria aqui. Meu amigo, olha, aparecendo Éder Chiavegato. Nossa, além de ser uma honra, meu querido Éder. Eu vou brincar, daqui a pouco, assim, aparece o presidente, aparece o governador, aparece João Paulo Leman. Nossa, Olha... agora sim. Agora complicou, vou ter que falar sério. Então, não, é um orgulho para mim, você aí, Éder, tudo bem? Então, eu fui atrás de uma técnica prática e ocidentalizada de meditação. Uma só curiosidade, João. Você chegou a buscar na ocidental primeiro, na oriental, para depois vir para a ocidental, ou você já foi direto para a técnica ocidental? Não, primeiro na oriental. E o mais interessante é que fui através da Igreja Católica na Colômbia, com os beneditinos colombianos e com os de São Xavier, os xaverianos. E lá eu tive acesso a esse livro aqui do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, que eu sou um fiel seguidor desde aquela época, bem batido. Olha aqui a Valéria. E esse livro aqui, A Saúde Perfeita. Esse é um livro da medicina Ayurveda adaptado para ocidentais.
tá? Show! Os dois do Deepak, Os legal. do Deepak. Então, eu tinha feito uma promessa de que eu ia lá no Centro Chopra. Na época que ele publicou esse livro, ele já tinha um centro de medicina, de medicina alternativa do sistema Chopra, chamado Centro Chopra. Então, eu Onde fui fica? lá. Qual cidade que fica? Fica no sul da Califórnia, em Carlsbad, a meia hora, a 20 minutos de San Diego. Tá, pertinho, legal. É, pertinho do aeroporto de San Diego. Quem quer para lá tem que ir por San Diego, fica barato, fica fácil. E eu fui lá, fiquei 2 semanas, fiz saúde perfeita e fiz o Sedução do Espírito, que eles chamam, é um curso introdutório com as 7 leis espirituais de sucesso. Ah, entrou uma tia minha, Catarina. Olá, Catarina, tudo bem? Então, eu trouxe eu fui e aprendi isso a pedido também do Roberto, que ele me disse: João, está na hora de você ensinar, compartilhar a técnica. Então, é uma técnica bem tranquila. Claro que a meditação do Éder é espetacular também. O Éder e a esposa, eles são campeões nisso. Nossa Tem feito um Senhora. trabalho incrível, É, incrível, incrível. com a prática que ele tem e tudo, isso é grande. Então, eu tenho essa técnica e agora eu estou começando como é que se diz? Eu estou fazendo sabe que eu fico meio curto de palavras? Comercialização. Então, o que eu faço? Eu estou distribuindo o curso. Eu também vou dar um presente hoje. Já que você vai dar um presente, eu vou dar um Aliás, vamos provocar aqui, João, até para dar o contexto para o Éder, para Val, paixão aí de estar com ela no Now, tá bom? Acho que a gente colocou bastante gente no Now aí, Catarina também, a Neuza. A gente vai deixar lá no site www.andrersanches.com um mapa mental de crescimento ágil. E aí eu vou provocar o João, só para dar um spoilerzinho. Interessante. A Acho que gente até vai eu vou lá. a gente vai rechear ele com pitadas de meditação, claro. Não, eu acho que eu vou visitar esse mapa. Estou interessado agora. Já fiquei interessado. Agora, André, E agora olha conta, só. você, além já são quantos anos, João, de estudo? São uns 30 25 anos, anos. 20, eu ia falar 30 anos já, bom, Não, 25 25. anos. É. Legal. Acho que bom, posso falar até abertamente aqui, publicamente. Roberto, claro, o Robertinho, acho que tem sido um mentor incrível para mim, para o João, acho que para muitos que estão aqui nos O Éder, a assistindo, que estão Valéria. aqui presentes, exato. E acho que um ponto que eu adoro é essa parte do compartilhar. E acho que agora, João, pelo que eu estou entendendo, você está pegando todo esse teu conhecimento, toda essa tua vivência. Poxa, eu acredito que você já teve tropeços, já teve acertos, você já foi adaptando agilmente o teu conhecimento e agora você está empacotando ele, literalmente falando, e aí o pacote, ou presenteando, né? Vamos dizer assim, esse conhecimento para que mais pessoas possam ter acesso a essa meditação. Conta um pouquinho, João, que tipo de meditação que me dá um pouco mais de informação, que eu fiquei bastante curioso. Bom, eu gosto de meditação, já falei para você, mas eu queria entender essa tua meditação, né? Você até comentou do som primordial. Conta um pouquinho para mim. Então, eu me formei como instrutor certificado do Centro Chopra. E o que consiste? São 4 aulas. Tá? A introdução, com toda a informação. A segunda aula já a pessoa recebe o seu mantra pessoal, que é aquela palavra própria da pessoa. É o mantra que representa... Bom, a Catarina está perguntando se existem tipos de meditação. Sim, tia. Existem vários tipos, inclusive tem a meditação ativa, tem meditação dançando, tem meditação caminhando, correndo, tem meditação deitado, tem meditação com sons, tem meditação em silêncio, tem meditação de 5 minutos, de 1 hora, tem meditação de dias.
Então, tem muitas variedades. É como se fosse uma loja de sapatos. Você entra e escolhe o que for. Ele é adaptável assim. E quem me falou isso também é o Gervásio, um grande meditador, conhecedor. A meditação, a gente escolhe o que for melhor para a gente. Então, esta meditação, eu me adaptei a ela no sentido de que eu gosto de ensinar esta meditação. E as pessoas que aprendem não necessariamente ficam presos a ela. Podem passar para outra meditação que se adapte mais para a pessoa. Então, E além da pessoa, né, João? Acho que se adapta também à necessidade ou ao momento que ela está passando, muitas vezes, né? Tem meditações que às vezes são mais desconfortáveis, talvez até falando, fisicamente falando, mas talvez sejam importantes para passar por um processo para que ela se transforme, né, ou não. Não depende muito do momento, é não, mais da não, pessoa. não, e desculpa eu te interromper, André, que pergunta Porque espetacular. eu tenho essa Porque, curiosidade, eu tenho. pois é, tu sabe que é o seguinte, a meditação, ela é justamente para qualquer momento. Você escolhe, você se adapta a uma meditação e você vai enfrentar o mundo, vai enfrentar o mundo com essa meditação. Ela é o barco que vai te levar num mar tempestuoso. Deixa eu ver o que está falando o Éder. Fale do mantra pessoal também, pois sei que sabe fazer. Assim, o mantra. Agora, por exemplo, hoje à tarde eu já estava. Como instrutor, eu tenho acesso ao banco de dados do Centro Chopra e eu vou lá e pesquiso o mantra de uma pessoa. Então, por exemplo, eu comecei segunda-feira uma turma e eu fui atrás dessa palavra desses alunos que já semana que eu espero essa semana, fim de semana, semana que vem já entregar para elas o seu mantra e já tenho alunos que eu entreguei mantra. Legal, legal, Mas muito bom. esse mantra não é meu. Eu como instrutora que eu tenho acesso lá. Eu Você ensino a usa a técnica. metodologia, você É, usa o processo e sim. você leva as informações para lá e o centro devolve, é isso. Não. Por exemplo, se você preenche uma ficha e aí você fica dentro do banco de dados do Centro Chopra, Entendi, tá? show. E o que eles me mandam é o teu mantra, a tua Entendi. Tudo palavra, online, e tudo online já. tudo online, tudo Que online. show. Bom, É, maravilha. então daí aí tem um procedimento que é a aula 2 que você vê, são 4 aulas. Na segunda aula tu já recebe o teu mantra. E já fazemos a meditação usando o teu mantra. Claro que eu não posso usar o teu, eu uso o meu. E você Cada usa o um tem o teu. seu, cada um tem o seu. E Cada olha um só que tem o seu. pergunta legal da Catarina. O que é mantra? Pois é. Mantra, repara que a palavra já é um mantra. Mantra é uma palavra de dois sílabas, duas sílabas, mas que basicamente duas sílabas, que é um veículo, é como se fosse um veículo que você usa repetindo mentalmente para acalmar a mente e abrir um espaço entre as ideias, entre as imagens, sensações, sons, pensamentos, para você aprofundar em quem você é e alcançar. Tipo assim, você entra no universo pessoal teu. O teu universo pessoal, você tem O seu eu interior isso, mesmo. eu interior. E aí você tem acesso ao teu eu superior, interior superior. Você se separa do arquivo um que nós conhecemos, sabe? Da Aquele arquivo. ciência espiritual Assim, do olha Akran. só, eu Exato. tenho um arquivo ali, ó. Você é aquilo ali, ó. Você é aquele monte de gavetas cheio de pastas, né? Então, quando você recebe um mantra, você deixa de ser aquilo e é você. Você ajuda a separar você daquilo ali, desse hardware que é o nosso corpo, que é, aliás, uma bênção. Tudo é muito bom. Então, o mantra ele é um veículo que ajuda você a acalmar a mente. E ele é pessoal, intransferível, porque era o som que o universo emitiu na hora em que você nasceu. Então, tem que ter as coordenadas, a cidade. Quer dizer, tu tem que ter a cidade que nasceu, tá? Tudo isso. Então, por exemplo, eu vou te compartilhar uma palavra. Tem um mantra bem conhecido que é o mantra Aham. Uhum. Aham. Repare, é formado de duas partes. Aham.
tá? Então você usa esse mantra, porque que é uma palavra sem significado, que a mente vai ficar se distraindo com ele e vai acalmar ela. Os sábios dizem que a nossa mente é ou uma mente jacaré, ou uma mente macaco, que fica pulando de lado em lado, de prédio em lado, fica assim, né? Então tu dá um mantra para ela e a mente se acalma brincando com o mantra. Olha que legal, João. E essa é a técnica, então são 4 aulas, e a primeira você a introdução, a segunda você recebe o seu mantra, a terceira e a quarta a gente pratica e aumenta a informação, porque tem muita informação, tá? Tem muita informação. Tudo que veio é toda informação que vem do Centro Chopra, eu passo para os alunos. João, você falou um negócio que para mim, bom, se eu já era suspeito, agora eu já sou apaixonado por você. Pelo que eu entendi, você empacotou então toda essa técnica da meditação do som primordial, com 4 aulas. A primeira, que aí eu adoro, é o ponto de partida, é a origem, é a consciência, né, a introdução. A segunda, você tem o seu mantra, e aí o que eu adoro, porque a gente falou de mindset hoje, o mindset é inspeção e adaptação. Pelo que eu estou entendendo, a tua aula 3 e a tua aula 4 desse teu treinamento serve justamente para a pessoa se inspecionar, ver o que está dando certo e fazer ajustes, é isso? Mais ou menos. O que mais acontece é que, com a aula 3 e 4, você vai ter informação do que está acontecendo com você e vai clarificar, vai te dar uma abertura. Você vai entender os poderes não se diria poderes, os benefícios que o mantra traz para você e a responsabilidade que você adquire quando você se conhece mais a você mesmo. Então a Catarina está perguntando se o mantra tem som. Sim, o mantra basicamente ele é o som. Ele é um som. Você deve conhecer com as suas viagens que existe aquele Om Mani Padme Hum ou Om Mani Padme Hum, que é um mantra universal. Conheci o Padme Hum, sim. O Padme Hum, que é o mantra dos caminhos. É um mantra que abre caminhos. É um mantra que abre por exemplo, tu deves conhecer a história dos monges que abriram um centro de meditação em um bairro de Nova Delhi, que era um favelão enorme. Tipo aquelas favelas de Nova Delhi, assim meio perdidas, assim, mas quantas pessoas tem naquela favela? 5 milhões. É outra ordem de grandeza lá. É outra dimensão, né? Então, lá no meio da favela, eles abriram um centro meditativo e sentaram para ficar em silêncio. E o que acontece? As pessoas lá foram fazer um baita do carnaval e ficavam ao redor dos caras, eles sentados em silêncio e as pessoas pulando em cima dele. Como é que o cara medita com isso? Usa o mantra Om Mani Padme Hum, que você deve conhecer. É o mesmo que tu usas no metrô em São Paulo, ou num shopping cheio de gente. Claro que hoje em dia a coisa está mais aberta, mas, digamos assim, daqui a 4, 5 anos, quando de novo estiver o fervilhar de pessoas, você usa esse mantra. Que show! Mas, André, o nosso João, tempo se foi. Eu vou mandar um abraço aqui para o Frederico Olivieri, parceiro de consultoria. Olha como o mundo é muito, muito gostoso, né? Esses contatos, essas grandes redes. João, eu fiquei curioso. A gente tem mais 2 minutinhos aí, 2, 3 minutinhos. Você empacotou aí, são 4 aulas. Você tem ofertado algum valor? Como é que está aí? Sim, também me permite cumprimentar um amigo nosso, colega do Roberto Ginhachique, que é um português que mora em Paris. Chama-se Victor Brax, está ali. E, claro, je ne parle pas français, Victor. Parlez-vous anglais? E aí foi a única coisa que eu aprendi em francês. Pois é, com tristeza, o pai dele faleceu há poucos dias. Então, meus sentimentos, Victor. Gratidão pelo teu contato. João, então, conta aí. Para quem quiser ter esse treinamento seu, esse curso, seguir contigo nessa jornada de meditação, como é que funciona?
Olha só, Valores, inscrição, fala direto sim, contigo. olha só, o curso vale R$ 1.500, tá? E ele é personalizado. Eu falo um por um, tá certo? Hoje em dia, com a quarentena, está um por um, olho no olho pelo Zoom. Não é pessoal, não é ao vivo. Quer dizer, é ao vivo, Presencial, né? mas pela É ao vivo, internet. mas não é presencial, né? É É, fisicamente falando. exatamente. Tá, só que eu estou fazendo um desconto de 70%, que é R$ 450. Porém, tem um porém, Caraca, meu amigo. tem um porém. Se a pessoa entrar no meu direct agora, depois desta nossa live, as pessoas entrarem, eu vou dar um desconto para hoje, até meia-noite. Quem entrar lá até hoje à meia-noite, vai ficar por 397. Porque eu tenho 397, é, 4 grandes encontros contigo? 4 grandes encontros sobre manter pessoal. Justamente, olha só, que entrou Eu a vou, Juliana eu vou Souza. falar com a Juliana. Juliana, você perdeu e vai ter que assistir essa live de novo. Não, Não não, perdeu? ela é minha aluna. Então, pronto, já sabe os Ela já, ela, benefícios. já- ela já teve a aula 1, agora ela vai para a aula 2 já. Que show! Olha só quem E está aqui, ó. aí? Ele aí. E aí, guri, tudo bem? Olha aqui o tio João, ó. Tá certo. E aí, guri, tudo firme? João, 1 minuto para fechar a live. Vamos fechar, senão depois não grava. Bom, Tá, vou João, repetir a oferta. De 1.500 pega para 450. Porém, quem hoje, até meia-noite, quem entrar no meu direct, dizer eu quero, eu estou dentro, meditação do som primordial, escrever lá, meditação, som primordial, fica por 397. E aí, caraca, Juliana, João, temos que marcar um sensacional. encontro, Juliana. Vou te falar, nos vemos em breve, hein? Já vou mandar o direct aqui para ti, para pegar esses detalhes aí e nos vemos em breve. Claro, é bom ter o Isso próprio mesmo. mantra para ter agilidade. Isso. João, gratidão. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje, muito obrigado pela oportunidade. Desejo sempre muito sucesso para ti e pode contar comigo, meu parceiro e meu amigo. Jay Satidana. Igualmente, Jessatina. Sucesso, bom fim de semana. Fecha aí, João. Tá, eu fecho.